Continuando, então, vamos falar sobre competição interespecífica, ou seja, uma competição que acontece entre indivíduos de espécies diferentes. E a gente tem duas modalidades desse tipo de competição: a competição por exploração e a competição por interferência. Na competição por exploração, uma espécie vai interagir com o recurso, tornando esse recurso menos disponível para outra. E a outra também vai tentar tirar a parte dela daquele recurso. Então as duas espécies vão estar interagindo com o recurso, tornando esse recurso cada vez mais menos disponível para outra. No final, o que é que tende a acontecer? Tende a acontecer que essas espécies elas consumam todo o recurso e que ao final elas sofram e talvez morram de fome porque o recurso foi completamente consumido. Nesse tipo de competição por exploração, a gente percebe que as espécies elas não competem diretamente uma com a outra, mas elas utilizam o recurso para competir. As duas espécies sofrem assim que o recurso termina, porque elas vão ficar com fome e podem morrer. Na competição por interferência, não. Os indivíduos eles vão entrar em conflito para defender o recurso. E no final das contas, eles gastaram tanta energia nessa briga, nessa luta, nesse conflito, que o recurso que eles vão consumir não é capaz de suprir a perda energética que o conflito inicial causou. Então, da mesma forma, as duas espécies vão sofrer. Vamos dar um exemplo prático sobre competição por exploração. Nesse tipo de competição por exploração, nós temos aqui como exemplo duas espécies de uma planta do mesmo gênero, a Galium silvestre e a Galium saxatile. O que a gente sabe é que a Galium silvestre ela se desenvolve melhor em solos mais alcalinos, que seriam solos calcários. E ela não tem uma boa adaptabilidade em solos mais ácidos. Já a Galium saxatile, ela se desenvolve melhor em solos ácidos e tem uma dificuldade de desenvolvimento em solos mais alcalinos. Quando a gente coloca as duas espécies para conviverem juntas em ambos os ambientes, a gente observa o seguinte: colocamos a Galium saxatile e a Galium silvestre no solo alcalino e percebemos que quem se dá melhor é a Galium silvestre, já que ela tem uma afinidade maior por solos alcalinos. Mas em quantidade menor, populacional menor do que se ela estivesse sozinha nesse meio, que é mais propício para ela. Quando a gente coloca as duas num solo ácido, a gente percebe mais ou menos na mesma proporção que quem se sobressai é a Galium silvestre, a Galium saxatile. Aqui, branquinha, do meu mouse. Ou seja, ela é mais adaptada a solos ácidos, mas ainda assim, por conta do processo competitivo, nós não conseguimos encontrar a mesma quantidade, abundância populacional do que se ela estivesse sozinha. Então, esse é um exemplo de competição por exploração. As duas espécies elas entram em conflito por causa de um recurso, o recurso acaba e aquela que tiver maior propensão de viver naquele ambiente acaba saindo-se vencedora. Na competição por interferência, nós temos dois exemplos. Aqui um lobo com a sua presa já morta
e o comportamento agressivo manifestado. Então, ele olha para o provável predador que gostaria de competir por aquela presa com uma cara nada amigável. Quem é que vai se aproximar desse lobo para pegar a presa dele com a cara que ele está fazendo de mal? Ninguém, né? Então ele acaba vencendo essa competição e ficando com a presa somente para ele. Na alelopatia, a gente tem o exemplo da sálvia. A sálvia, ela produz substâncias tóxicas que inibem o crescimento de outras espécies próximas a ela. Então, ela fica com todos os recursos de água, de nutrientes, só para ela. É um tipo de competição no qual ela consegue sair vencedora por causa dessas substâncias tóxicas que ela libera no solo e ela não consegue permitir crescimento de outras plantas próximas a ela. Ela sai também vencedora desse processo competitivo. Para explicar isso, nós temos o princípio da exclusão competitiva, também chamado de princípio de Gauss. Esse princípio ele vai dizer o seguinte, que em um ambiente estável, onde os indivíduos se distribuem de forma homogênea, duas espécies com nichos ecológicos parecidos não podem coexistir devido à pressão evolutiva exercida pela competição. E a gente tem esse exemplo do Paramécio aurelia e do Paramécio caudato, né? Em um meio de cultura sozinho, ele se desenvolve perfeitamente, há um aumento da população e depois uma estabilização. E no mesmo meio de cultura, mas de forma isolada, a gente vai ter o Paramécio caudato também. Ele se desenvolve até certo ponto, depois mantém a estabilidade populacional. Mas quando eu, no mesmo meio de cultura, coloco indivíduos do gênero, da espécie Paramécio aurelia e Paramécio caudatum, o que a gente percebe? Um crescimento da população de Paramécio aurelia e até um leve crescimento da população de Paramécio caudato com um posterior declínio. Nesse caso, a competição foi determinada por uma pressão ambiental, que não deixa de ser uma pressão evolutiva, na qual o Paramécio aurelia era mais bem sucedido, foi mais bem sucedido. Então, em alguns casos dos processos de competição, não existe a possibilidade dos dois competidores conviverem, coexistirem. Mas existem alguns casos em que a coexistência é permitida sim, como esse exemplo de outras espécies de paramécio. Nós temos o Paramécio bursária e o Paramécio caudato. Em meios de cultura isolados, eles se desenvolvem, crescem e estabilizam tranquilamente. Mas quando a gente pega os dois e coloca em um meio de cultura misto para conviverem, a gente percebe também que eles conseguem crescer um pouco a população e estabilizar. Não tanto quanto se estivessem em meios de cultura isolados, mas eles conseguem subsistir, diferentemente da exclusão competitiva, onde apenas uma espécie consegue sucesso na sobrevivência. A gente vê aqui que a aurélia consegue crescer populacionalmente, mas a caudatum, por processos competitivos impostos pelo meio, ela declina e desaparece. Agora falaremos das relações interespecíficas harmônicas, são aquelas que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, mas que são harmônicas. Ambos se dão bem.
E a gente tem o mutualismo, onde a gente vai incluir a protocooperação. As duas espécies são beneficiadas. Esse benefício é mútuo, portanto, e pode ser facultativo ou obrigatório. Nós temos o comensalismo, onde a gente tem uma espécie se beneficiando e a outra nem beneficia nem prejudica, assim como o inquilinismo. Vamos começar falando sobre o mutualismo, que é um tipo de interação onde a gente tem a associação de duas espécies na qual ambas se beneficiam, como já falei, e pode ser obrigatório ou facultativo. A primeira que a gente vai falar, e é um tipo de mutualismo obrigatório, é o mutualismo dispersivo. Nesse tipo de relação, duas espécies estão envolvidas, por exemplo, na dispersão de pólen, de frutos e de sementes. Então, é o exemplo da abelha que, visitando flores ao longo do seu percurso matinal, diário, ela acaba carregando no corpo o pólen de algumas plantas e durante o voo e o pouso em outras plantas acaba facilitando o processo de fecundação. Outro exemplo são de pássaros que dispersam frutos. Então, eles coletam frutos em uma árvore e, ao longo do voo, acabam deixando cair esses frutos, as sementes desses frutos, né, em solos, e esses frutos tendem a germinar. Trata-se de uma interação obrigatória, porque a evolução acabou moldando essa especificidade de tal forma que tornou-se obrigatório. Sugiro que vocês assistam, se já não assistiram, uma animação antiguíssima, mas muito interessante, chamada B-Movie, onde a gente consegue perceber o papel ecológico das abelhas na biosfera, né, e nos ecossistemas. Outro tipo é o mutualismo defensivo, também chamado de protocooperação, onde a gente tem uma espécie defendendo a outra de parasitas ou de outros agressores. É um tipo de mutualismo facultativo, mas muito interessante. E aí eu trouxe 4 exemplos. Primeiro, do jacaré e do pássaro, que o jacaré abre a boca, fica com a boca aberta, e o pássaro simplesmente vai lá e começa a fazer limpeza do dente do jacaré. Você acredita? Como se fosse um dentista da natureza. E isso é comprovado cientificamente. E o jacaré não fecha a boca para matar o pássaro. Simplesmente ele limpa, esses restos de comida acabam alimentando também ele, então ele vai proporcionar um benefício ao jacaré, que vai se livrar de processos infecciosos no dente, cárie, não vai precisar fazer canal, nem limpeza, e ele se alimenta. Outro exemplo é do peixe palhaço, o nosso lindo Nemo, que vive ali nos interstícios das anêmonas do mar. O Nemo, ele protege as anêmonas e as anêmonas também protegem o peixe palhaço. Outra interação de protocooperação ou mutualismo defensivo diz respeito às formigas, que se associam às acácias e protegem as acácias de outros insetos que possam vir a atacá-las. As acácias que possuem formigas, né, a associação com formigas, elas tendem a ser muito mais esplendorosas, muito mais bonitas, por conta dessa defesa que é realizada pelas formigas. E por fim, um peixe que ele tem restos de alimentos limpados na boca, né, por um crustáceo. Outro tipo de mutualismo é o mutualismo trófico, onde a gente tem troca de recursos nutricionais. E a gente tem 2 exemplos clássicos, que é o exemplo dos líquens e das micorrizas. Os líquens são associações de algas e fungos. Na associação mutualística entre algas e fungos, nós temos
algas fornecendo aos fungos água e os fungos, os fungos oferecendo água às algas e as algas oferecendo carboidratos aos fungos. Quanto às micorrizas, são associações de plantas superiores, como por exemplo o eucalipto, com fungos. Então os fungos, eles obtêm carboidratos das plantas superiores e as plantas superiores obtêm nutrientes e água a partir dos fungos. Essa associação só existe caso essa planta superior ela viva em um ambiente com recursos nutricionais escassos. Se ela viver em um ambiente onde a nutrição é muito bem abastada, ela vai preferir não manter relação de mutualismo com os fungos, já que ela vai poder se nutrir de uma melhor forma, absorvendo direto das raízes nutrientes e água. E aí a gente vai ter uma modificação da relação, da interação biológica, que passa de mutualismo para parasitismo. Agora o fungo ele vai parasitar a planta superior. E por fim nós temos o comensalismo e o inquilinismo, que são muito próximos. No comensalismo a gente vai ter a associação do hospedeiro, ou melhor, associação ao hospedeiro, de um modo bastante próximo, procurando facilitar a obtenção do alimento. No comensalismo, um dos indivíduos, uma das espécies, ela vai utilizar coisas que não vão fazer falta a outras espécies, como é o caso da rêmora e dos tubarões. Então o tubarão está ali nadando e a rêmora está colada na barriga do tubarão para se aproveitar dos restos dos restos alimentares das presas do tubarão. Então ele vai, come a presa e o que cai daquela presa, a rêmora vai lá e se alimenta. Não faz falta para o tubarão, para ele tá tudo bem, mas a rêmora acaba se beneficiando. E no inquilinismo a gente vai ter um comensal, mas ele vai estar associado ao outro indivíduo procurando proteção, suporte ou transporte, que é o caso do caranguejinho com a poliqueta. Eles se associam aproveitando a proteção. As poliquetas tubícolas podem abrigar esses caranguejinhos, que lá dentro eles se reproduzem, enfim, fazem dali a casa deles, dos tubícolas, né, dos poliquetas tubícolas, e vivem ali em paz até o fim da vida, certo? Então foi isso a aula de hoje. Qualquer dúvida nós estamos à disposição para tirar.